Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós discutiremos duas religiões de muita resistência que representam muitos dos brasileiros, na verdade representa muito do Brasil, do povo brasileiro, que se identifica a partir dela. Vamos falar hoje do Candomblé e da Umbanda. Mais especificamente, o vídeo de hoje, nós tentaremos trazer uma reflexão sobre a diferença do Candomblé e da Umbanda. Sim, são coisas diferentes, são religiões diferentes, embora dialoguem muito entre si. Mas antes de entrarmos nesse conteúdo, não se esqueça de dar o seu like, dislike, interagir com o vídeo. O importante para os algoritmos do YouTube é que você demonstre que está interagindo com o vídeo para que eles possam mandar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apoiar esse trabalho, de ativar o sininho da notificação para estar por dentro de todos os conteúdos que a gente vai estar produzindo e de todos os vídeos. Dito isso, vamos voltar para o nosso tema, Candomblé versus Umbanda. Na verdade não é versus, é o que é o Candomblé, o que é a Umbanda, de forma muito breve, muito simples, para você que nunca estudou o tema, que só ouviu falar, possa um pouco compreender dessa religião brasileira chamada Candomblé e da Umbanda. Olá pessoal, hoje nós vamos discutir um pouco sobre duas expressões religiosas, duas religiões, né, que representam muito o ethos do nosso povo, a identidade do nosso povo, religiões que representam a resistência de um povo e hoje representam, por que não, o Brasil como nação, o Brasil como cultura, enfim, nós trataremos sobre Candomblé e Umbanda. Para ser mais específico, nós iremos discutir a diferença entre Candomblé e Umbanda. Então acompanhe o nosso vídeo, mas antes disso, não esqueça de dar o seu like, o seu dislike, de compartilhar se gostar do vídeo com os grupos de WhatsApp. Não deixe de se inscrever no canal e apoiar esse nosso projeto, de ativar o sininho da notificação para estar recebendo todos os nossos conteúdos e vídeos que vão ser ainda produzidos e também de comentar, colocar sua pergunta, dar sugestões de vídeos. Então vamos para o nosso tema de hoje. Qual a diferença entre Candomblé e Umbanda? Existe diferença? Sim, existe diferença. Eu já quero pedir desculpa a todos os líderes religiosos, os praticantes do Candomblé e da Umbanda, que porventura venham a discordar de mim, porque a minha análise é uma análise científica, como vocês sabem, eu cursei ciências de religião, o Candomblé e a Umbanda não é a minha linha de estudo, mas eu já apresentei diversos trabalhos, como por exemplo, o Candomblé e a resistência social, né, e a resistência contra os ataques racistas, já apresentei mesa, já fiz mesa em congressos, já fui fazer palestras sobre o tema, enfim, é um tema que é o meu tema de pesquisa, mas não da minha pesquisa de mestrado e de doutorado, eu pesquiso em paralelo, logo espero estar escrevendo alguma coisa sobre. E certas coisas que nós falamos podem não ser bem interpretadas ou compreendidas por aqueles que praticam a religião, mas não só é no Candomblé e na Umbanda, é em qualquer uma. Por exemplo, se você pegar uma senhorinha que se diz católica, eu já dei esse exemplo em alguns vídeos anteriores, e ela é devota de Nossa Senhora, de Maria, mãe de Jesus. E ela vai no dia de Iemanjá levar oferendas para a praia. Se você perguntar a ela qual é a diferença, ela não sabe. Ela não sabe dizer a diferença, mas ela tem aquela crença. Por quê? Porque é uma crença de experiência, não é uma crença de uma teologia propriamente dita. É de vivência de fé. E eu não vou discutir a vivência de fé, eu respeito as vivências de fé. E esse exemplo pode ser dado de tantas outras formas, dentro do próprio cristianismo. Eu posso fazer um vídeo enorme aqui sobre o cristianismo e padres, pastores discordarem e encontrarem argumentos bíblicos, fazer, mas não, o cristianismo não quer dizer isso, interpretarem de forma diferente. Mas eu vou me esforçar muito para ser um cientista que está olhando de fora para dentro a religião. Não estou falando aqui como um praticante do Candomblé e da Umbanda, porque eu não sou, mas estou falando como um cientista que respeita muito esses credos religiosos e entende a importância do Candomblé e da Umbanda no contexto brasileiro, na identificação, sobretudo, dos negros, né, dos pretos brasileiros, dos pardos também. Enfim, uma religião
popular, uma religião de resistência, uma religiosidade, desculpa, e um tema muito legal para a gente trazer aqui, para a gente estar conhecendo e tirando toda a carga de preconceito. Eu até fico um pouco mais sério, acho que vocês já estão percebendo, porque eu já pensei e vou fazer um vídeo sobre toda a demonização que tem acerca dessas duas religiões. Cristãos fanáticos dizendo que o candomblé e a umbanda é do demônio, etc. Por quê? Porque é uma visão colonialista do candomblé e da umbanda, é uma visão imperialista. O que é do negro não me serve, não presta, é do demônio. Mas isso fica para um outro vídeo. Agora eu quero falar sobre a diferença entre candomblé e umbanda. Então vamos lá, de forma muito breve, muito simples, para você que é leigo no assunto, tentar compreender qualquer coisa. Deixa aqui tua pergunta, deixa tua sugestão de vídeo, que eu faço um vídeo sobre essas duas religiões. Para falar sobre essa diferença, eu vou contar uma experiência pessoal que eu tive quando eu ainda estava no mestrado, cursando Ciência da Religião. Lá nós tivemos um dia de aula externa, né? E aí era todos da graduação, gente do direito, gente da história, gente da teologia e nós do mestrado também. Era um ônibus e no ônibus nós iríamos visitar um terreiro de candomblé e um templo hindu, isso em Recife. Nós visitamos o terreiro mais antigo de Recife, quando teve a quebra de Xangô, que vale um outro vídeo muito bom aqui em Alagoas, e assim, mas muito sério a quebra de Xangô aqui em Alagoas. Os terreiros aqui foram invadidos, atearam fogo nos terreiros, expulsaram os pais e mães de santa, os babalorixás, os ialorixás, e eles migraram para Recife, né? Foram para Pernambuco, fugindo, logicamente, dessa desumanidade, né? Dessa perseguição, enfim, dessa brutalidade. E lá fizeram um grande terreiro de candomblé, eu tive a honra de visitar, vou deixar aqui o link na descrição, o nome do terreiro, o local, quem um dia quiser fazer a visita, logicamente entre em contato com o babalorixá, ou ialorixá de lá, eu não lembro mais quem está à frente, e tenta, enfim, nós conseguimos ir lá. Fomos lá e depois fomos no Templo Hindu, maravilhoso Templo Hindu, em Recife. Até então, me parecia que era o único templo hindu do Nordeste. Não sei se já tem outro, já deve ter, enfim. Mas até então era enorme, um lugar de muita paz, de muito aconchego, que eu também tive a felicidade de visitar. Mas vamos lá para o exemplo e para tentar diferenciar. Quando eu cheguei no terreiro que entrei, lógico, eu com toda a carga de preconceito que eu já tinha vencido ainda no curso de filosofia, de entender que a religião não tem nada de demônio, de nada, eu não acredito nos orixás, mas eu acho extremamente lindo a religiosidade do candomblé e da umbanda e tenho muito respeito pela fé dos seus adeptos, né, dos seus crentes. E acho que representa a identidade do nosso povo, mas a minha fé está voltada para uma outra religião, que é o cristianismo, e eu acho que todo cristão tem como obrigação estudar um pouco sobre candomblé e umbanda para aprender um pouquinho mais, para ver o quanto de coisas boas tem lá também. Então vamos lá, cheguei lá e eu já fui tentando olhar as imagens. Eu queria encontrar Pombagira, Preto Velho, Exu, Sete Caveira, enfim, Sete Caveira, seu rei, me perdoe. Eu queria encontrar essas coisas, o que eu ouvia falar muito nos jargões populares, enfim, queria encontrar tudo que já me era comum de ouvir. Ouvi, logicamente, falando muito mal. Cheguei lá, não encontrei nada disso, a não ser imagens católicas. Santa Bárbara, que eu já conhecia, São Pedro, que eu já conhecia, São Paulo, que eu já conhecia. E eu fiquei olhando aquilo, tinha um quadro grande de Santa Bárbara, tinha um quadro enorme de Jesus misericordioso, para quem é católico, é aquele Jesus que tem um coração, que sai água e sangue, né? Sai uma lista, assim, aquele é o Jesus misericordioso, tem um quadro enorme de Jesus misericordioso, essas várias imagens dos santos católicos. E aí eu cheguei para o professor que estava nos acompanhando e perguntei, professor, ele disse, calma que eu explico já, e fez uma explicação belíssima. O candomblé, ele é o culto aos orixás somente, o culto ao Oxós, a Xangô, a Iansã, Olorum, Oxum, enfim, são vários os orixás. Os orixás são uma espécie de Deus para os praticantes do candomblé.
Há um debate muito intenso que eu não vou ficar em cima do muro, vou fazer posteriormente, se o candomblé é politeísta ou monoteísta. Quem não entende isso politeísta acredita em vários deuses, monoteísta acredita em um Deus só. De cara, a gente já fica tentado a dizer que é politeísmo, porque são vários orixás e cada orixá tem um status de Deus. É uma divindade que protege os seus seguidores, né? Protege os adeptos do candomblé de uma forma geral, mas protege especificamente os seus fiéis, digamos assim, para um entendimento melhor de você que me assiste. Só que há um debate dentro da academia que no candomblé se tem uma divindade maior, que é o Olorum, e todos os orixás estariam abaixo de Olorum. Logo, no candomblé, nós temos um monoteísmo, a crença em um único Deus, e os orixás são outras divindades abaixo de Olorum. Mas isso vai para um debate futuro. Ora, professor, e qual é a diferença da Umbanda para o candomblé? O candomblé é tipicamente brasileiro porque é uma religiosidade trazida da África. Esses orixás, essas divindades, vêm com os escravos que aqui começam a cultuá-las. E não se mistura com outras religiões. Aí vamos falar da Umbanda e daqui a pouco eu volto para exemplo. A Umbanda, diferentemente, tem um sincretismo muito grande. A Umbanda é tão sincrética, sincretismo é essa mistura de diversas religiões em uma mesma crença. A Umbanda é tão sincrética que dificulta até para os pesquisadores como eu, que estudam as religiões, estudá-la de forma mais rigorosa, porque cada centro de Umbanda trazem coisas diferentes. Eu, por exemplo, olho só na realidade de Alagoas, aqui mais especificamente, na região metropolitana de Maceió, cidades vizinhas. Eu fui fazer um mapeamento dos centros de candomblé. Quase não encontrei centro de candomblé. A maioria, templos de candomblé, a maioria era de Umbanda. E é fácil identificar. Quando eu chegava, e aí vejam a diversidade que tem a Umbanda. E isso também a faz muito bonita, muito linda, e eu respeito muito. Por exemplo, tem centro de Umbanda que parece muito centro espírita, kardecista. Tem só a mesa branca, poucas imagens. Tem centro de Umbanda que tem templos de Umbanda, casas de Umbanda que tem uma porrada, infinidade de misturas. Pombagira, preto velho, percebam, pombagira, preto velho, caboclo, não estão, cigana, não estão no candomblé. Por quê? Porque não são divindades, não são orixás. Casa de orixá é casa de candomblé. Entende? Então, assim, é muito difícil falar isso, porque, por exemplo, o Pai de Santo vai dizer, mas desde quando, com que autoridade ele está dizendo que a minha casa não é de candomblé? Com nenhuma. Eu não quero discutir com você, porque eu respeito a sua crença do jeitinho que você acredita, e para mim essa é a beleza do candomblé e da Umbanda. Só que, a título de pesquisa, a título de conceitos científicos, o candomblé é o culto só aos orixás. Logo, você não vai encontrar em casa de candomblé pombagira, preto velho, caboclo, cigana e etc. Já nas casas de Umbanda, você vai encontrar cigano, preto velho, todos esses e muito mais. Aí, repito, casas de Umbanda só com mesa branca, como se fosse kardecista, casa de Umbanda com bola de cristal. Tem uma propaganda de um pai de santo e uma mãe de santa famosa aqui em Alagoas, né, que aparece muito na rádio. Se você ver, você vai lembrar logo desse vídeo, que diz assim: venha conhecer os nossos trabalhos, nossa bola de cristal, tarô, cartomancia, cartas, astrologia. Tudo isso é uma mistura que não faz dessa casa uma casa de candomblé, porque casa de candomblé é o culto aos orixás, não a todo esse sincretismo. Por quê? Porque a Umbanda, ela saiu misturando tudo. Por exemplo, a bola de cristal não é um elemento africano. No candomblé você só tem o elemento africano, que é o culto. Deixa eu ajeitar o microfone, que é o culto aos orixás. Então você tem no candomblé, por exemplo, os búzios, é próprio do candomblé. Saber qual é o orixá de cabeça de um fiel, por exemplo, é através dos búzios, na maior parte dos centros de candomblé, dos templos de candomblé. Já na Umbanda você tem bola de cristal, que é um elemento tipicamente europeu.
Você tem as cartas, que é um elemento tipicamente também do cigano, dos europeus também. Você tem os astros. Olha, o estudo dos astros nunca foi dos africanos, não foi trazido para cá pelos africanos. Já foi ressignificado e adaptado pelos praticantes da Umbanda. As cartas, o tarô não, a bola de cristal, a mesa branca, que bebe muito da influência do kardecismo, do espiritismo. Então veja, é um sincretismo imenso. Logicamente que dentro da Umbanda também se cultua os orixás. Yansan, Xangô, Oxum, todos eles. Mas não só eles, cultua todo o resto. E aí em cada casa de Umbanda nós temos elementos diferentes. Repito, uma só com mesa branca, com a bola de cristal, e outra com diversas imagens de orixás, de entidades menores, que seriam consideradas menores, como a pombagira, que não é um orixá, logo não seria uma deusa, ou uma divindade, desculpa. Próprias concepções de sincretismo que estão postas, você vai ver visualmente nas casas de Umbanda, através das diversas imagens lá. Já na casa de Candomblé, não, só é culto aos orixás. Você só vê imagens católicas, ou tidas como católicas até então. Por quê? Porque são deuses especificamente trazidos pelos negros para o Brasil, os negros que foram escravizados e cultuados aqui no Brasil. Só que eles eram proibidos de cultuarem suas divindades. Então eles precisavam escondê-las. Como é que eles faziam? Pegavam um santo católico, como Santa Bárbara, por exemplo, como a própria Nossa Senhora da Conceição, que tem aquele manto azul e transforma em Iemanjá. Então, pega os santos católicos, dá o nome dos santos católicos, dá o nome aos orixás do santo católico e passa a cultuar aquele santo. Mas, para enganar os brancos, né, os escravocratas daquela época, mas na verdade eles estavam cultuando o seu orixá trazido da África, o seu Deus de Fortaleza. Yansan, por exemplo, é Santa Bárbara. Por quê? Porque Santa Bárbara, quem conhece Santa Bárbara, a questão do que ficou dos olhos, ela está com os olhos nas mãos, tal. A Yansan tem características de Santa Bárbara, por exemplo, o ouro de Yansan, tal. Enfim, a santa que mais se aproximava das características de Yansan, trazida pelo negro, era Santa Bárbara. Então eles pegam Santa Bárbara e começam a cultuá-la. Mas eles não estão cultuando Santa Bárbara, eles estão cultuando a divindade deles, que é Yansan. Só para citar um dos exemplos. Então vejam, no Candomblé, você parece que está entrando claro, guardadas as devidas proporções, parece que você está entrando numa igreja católica, numa casa católica, porque são diversas imagens católicas, mas era por conta disso. E lá só, repito, essa é a grande diferença, só se cultua os orixás. E por que é tipicamente brasileira, se só cultua-se os orixás? Porque ela nasce aqui, é ela que mistura todos os orixás. Que lembremos, os negros quando vêm para o Brasil, não vêm de uma única região da África, vêm de diversas regiões da África. E cada região ele tem a sua própria divindade. E aqui essas divindades se misturam e viram uma belíssima religião, uma religião tipicamente brasileira, que representa muito dessa cultura. E aí como é que vocês me vêm dizendo que a religião tem que acabar, o candomblé tem que acabar? É isso mesmo que vocês estão me falando? Candomblé é uma expressão cultural belíssima de um povo e representa as crenças, suas tradições, sua ética, sua cultura. Aí você vem me dizer que o candomblé tem que acabar? Então essa seria a grande diferença entre candomblé e Umbanda. Umbanda traz no sincretismo da sua complexidade religiosa diversos elementos europeus, aí vem de bola de cristal, astrologia, a cartomancia, enfim, aí tem culto, tem divindades como a pombagira, preto velho e tantas outras menores. Já no candomblé é só o culto aos orixás, é o culto a Oxum, Yansan, Xangô e tantos outros, é o Exu e tantos outros orixás, e esses orixás são representados a partir de santos
católicos. Então eu fico por aqui, um forte abraço a todos e todas, leia mais sobre Candomblé e Umbanda, compartilhe esse vídeo com quem você achar que precisa entender um pouquinho e respeitar um pouquinho dessa grande religiosidade brasileira. Forte abraço.